Oi, gente. Vamos lá para o nosso resumo do Hora H. Olha, hoje a gente deu destaque para as voltas que o mundo da política dá. O Partido dos Trabalhadores, que estava correndo de qualquer discussão ou apoio de uma CPI do caso Master, resolveu liderar o processo da criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Por quê? Com qual objetivo? Blindar o presidente Lula de qualquer contaminação que esse caso pode gerar ao Palácio do Planalto. Então, esse é o objetivo. Então, é melhor liderar a formação de uma comissão no Congresso do que deixar isso na mão da oposição. A oposição também faz o movimento dela, tentando criar uma CPMI, que aí envolve Câmara e Senado, tem outros trâmites no Congresso Nacional. Então, essa é a volta que a política dá. Percebendo a chance de uma contaminação, inclusive nas eleições, o PT resolve sair para blindar o presidente Lula. Nós trouxemos também aqui a leitura de cenário, gente, sobre um acordo, porque o cheiro de um acordão para, de alguma forma, estancar o caso Master, ele continua em Brasília. Então, quais são os dois cenários, por exemplo, que estão sendo analisados em Brasília? Um deles é a investigação começa a ficar lenta, nada sai do lugar, mas aí depende da Polícia Federal, que continua atuando. Hoje mesmo anunciou uma investigação contra o BRB, o Banco Regional de Brasília, super envolvido no caso Master. O segundo cenário é aquele em que todo mundo ataca todo mundo, né? E isso gera um incentivo, assim, inclusive daqueles vazamentos seletivos, né? Ora sai um vazamento sobre o Planalto, ora sai um vazamento sobre o presidente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, e isso pode virar uma coisa sem controle. Esse segundo cenário ninguém quer. Então, o acordão, para ele parar de pé, ele depende de uma operação abafa-investigação muito, muito forte. E aqui a gente consegue entender o papel do ministro Dias Toffoli nesse processo, que é, na verdade, quem teria o poder para controlar essa investigação. Como isso acabou afetando a imagem do STF e a batalha do Supremo agora é contra essa crise de imagem, isso também pode acabar não acontecendo. Então temos a atuação da Polícia Federal de um lado, a crise da imagem do STF do outro e um ano eleitoral no meio. O caso Master continua se arrastando por Brasília. Quem está ficando sozinho nesse processo é o Banco Central. E não só no caso Master. O ministro Fernando Haddad reclamou hoje do vazamento do nome de Guilherme Mello, seu secretário de Política Econômica, para assumir uma cadeira do BC, mas está muito claro que o Partido dos Trabalhadores quer um fiel ao partido dentro do Comitê de Política Monetária. E o Guilherme Mello, e aqui nós estamos falando especificamente da sua competência técnica, é um economista que defende, por exemplo, controle de capitais. Fez isso num documento do próprio Partido dos Trabalhadores em que ele assina. Controle de capitais, que joga as contas externas no Brasil numa crise, uma mudança no sistema de metas para a inflação, uma mudança no conceito de atuação do Banco Central, instabilidade e maluquice na condução da política monetária para garantir a estabilidade da moeda, garantir o controle da inflação. O Brasil já experimentou essa fórmula no governo Dilma Rousseff e a gente viu no que deu. Mas tudo indica que o governo, até nessa mesma disposição de blindar o presidente Lula, está preferindo rifar o Banco Central do que se ver exposto a uma contaminação. Então, tem duas atuações. Tem a atuação para botar um nome lá no Comitê de Política Monetária, de alguma forma botar o pé partidário no Banco Central, e os governistas no Congresso Nacional, por exemplo, apoiando a chamada de Gabriel Galípolo para contar o caso Master lá no Senado. Então, a operação do caso Master continua em Brasília e a gente continua sem saber onde tudo isso vai dar. Mas uma pergunta eu já vou deixar aqui no ar. Qual vai ser o custo desse jogo todo, né? A gente ainda não sabe também.